Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã. Estamos avançando aqui nas nossas reflexões sobre o credo, símbolo dos apóstolos. Estamos no nosso 9º episódio. Creio no Espírito Santo. Mais uma afirmação da nossa fé. Antes de nós entrarmos na nossa reflexão, eu quero pedir para você engajar com a gente. Coloque lá o seu like, o seu dislike e os seus comentários, suas observações e sugestões e também reclamações. Todas serão consideradas aqui na nossa rede. Pois bem, e não esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo, com as pessoas aí que você acha que pode gostar do nosso conteúdo, do nosso trabalho. Pois bem, creio no Espírito Santo é o artigo que nós vamos refletir. Os padres da igreja, quando entram neste consenso, a saber, que o cristão, que a igreja crê no Espírito Santo. Então, quem é esse Espírito? Terceira pessoa da Santíssima Trindade. O texto de São Marcos 1 diz: E eu vos batizarei com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Perceba bem, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Vamos lá, nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo é designado de diversos nomes. Dom de Deus, Espírito de Deus, Espírito da Verdade, Paráclito, Consolador, entre tantos outros. Cada uma dessas expressão indica algo da terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, é um dom porque o Pai e o Filho nos enviou gratuitamente, por isso ele é um dom. O Espírito veio habitar nos nossos corações. São Paulo diz a Gálatas que o Espírito Santo é este Deus que habita no nosso coração, que vive no nosso interior, com quem nós nos relacionamos. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo veio, então, para ficar com os homens. Essa definição é muito importante, porque às vezes nós rezamos, pedimos ao Espírito Santo, falamos, vem Espírito Santo, ou rezamos a oração do Espírito Santo, pedindo a sua proteção, pedindo a sua ajuda, pedindo que ele nos guie, que oriente. Mas, por vezes, pode passar pela nossa cabeça que o Espírito Santo é um ser, uma terceira pessoa da Santíssima Trindade que está distante de nós. Não é verdade. Ele está no meio de nós. O Espírito Santo está entre nós, agindo entre nós, vivendo entre nós, porque foi enviado por Deus e pelo Filho. Quando? Em Pentecostes. Jesus, então, volta para o Pai. Na ascensão do Senhor, ele promete que enviará o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, então, que procede de Deus, que procede com as graças e os dons de Deus, que procede da vida eterna, que revela-nos a vida eterna, junto com as outras 3 pessoas divinas, o Pai e o Filho, nós temos acesso a ele. Portanto, o Espírito Santo é Senhor, Espírito de Deus. Um espírito de amor que somente Deus, porque é Deus com o Pai e o Filho, e não somente atribuído ao Espírito. Então, o Espírito Santo também é um espírito da verdade. Eu me lembro que na catequese de São João, sobre o Espírito Santo, Jesus diz aos discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for,
eu não enviarei, mas se eu for, eu vou enviarei um outro Paráclito. Por que Jesus diz o outro Paráclito? Porque ele é o defensor. Portanto, ele há de morrer, há de ressuscitar e há de subir ao céu e há de enviar o Espírito Santo, que, com a ausência do Filho, assume o protagonismo da igreja nascente e da vida cristã na terra. O Espírito Santo, então, é enviado por Deus com uma missão, com algumas missões. A missão de nos santificar, de nos encher de dons e nos ajudar. Mas tem alguns pontos, são várias as missões, mas tem 2 pontos que eu queria frisar com você, que está nos acompanhando nessa jornada, nessa caminhada. O Espírito Santo tem a missão de revelar quem é o Cristo para nós. Ele é quem revela a verdade, o Espírito da verdade. E quem é a verdade? O que Jesus diz de si? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a missão do Espírito é o Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele então deve nos revelar Cristo Jesus. Porque o Espírito da verdade vai nos ensinar de modo completo tudo o que Cristo revelou. Portanto, não vamos nos animar. Tudo já está revelado. Tudo já está revelado aqui, nas Sagradas Escrituras, e tudo já está explicado pelo magistério da igreja. Portanto, irmãos, o Espírito vai nos ajudar a compreender aquelas revelações divinas que já aconteceram, inclusive na pessoa de Jesus. Portanto, Cristo nos ensina, o Espírito nos ensina de modo completo tudo o que Cristo nos revelou e guia a cada um de nós e mantém a sua igreja na verdade. Importante isso. O Espírito Santo mantém a igreja na verdade. Quando a igreja sai do caminho da verdade, o Espírito Santo traz ela para a realidade do Cristo, que é a verdade. Mas, Ademir, onde está escrito isso? João capítulo 15, seguintes. 15, versículo 26 e seguintes. Depois 16, 13. E ele enviará o Espírito Santo, que vos dará a conhecer tudo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Já está definido. O pecado, que consiste em não reconhecer Cristo como Senhor. Esse é o pecado. Quando eu peco, eu não estou reconhecendo Cristo como Senhor. Da justiça, que o príncipe deste mundo está vencido. Que Cristo venceu a morte. A grande justiça foi que Cristo venceu a morte. E do juízo, que ele julgará os vivos e os mortos. O juízo é do Cristo. Veja, este Consolador, esse Paráclito, esse advogado prometido por Cristo, não é? É o destino de cada um de nós em recebê-lo. E é importante enfatizar que o Espírito Santo, ele tem a profunda comunhão com o Pai e o Espírito, com o Pai e o Filho, porque ele dá continuidade à missão entre o Cristo e o Espírito na humanidade. Quem continua a missão? Quem são os continuadores da missão enquanto vida terrena? Sim, os apóstolos e seus sucessores que chegaram até nós. Mas não seria possível, não teria essa possibilidade
se não fosse guiados pelo Espírito Santo. Em tantos momentos da história da igreja e da humanidade, o Espírito Santo pega os seus discípulos, pega os seus apóstolos, os seus sucessores e traz a luz da verdade. Quantas vezes eu e você não nos deparamos com a verdade revelada pelo Espírito e às vezes até nos envergonhamos? Quantas vezes nós percebemos que estava tudo certo, só que não. Nós estávamos totalmente equivocados. E aí o Espírito vem, pela nossa devoção, por acreditar, por crer no Espírito Santo, o Espírito Santo então vem, nos auxilia, nos ajuda a caminhar. E ajudando a caminhar nos faz pessoas melhores, pessoas que querem viver a experiência do Espírito da verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.